Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Enki Mingroni, você está no canal Yoga Bhavani, Yoga, Vida e Consciência. No meu cantinho onde eu posso compartilhar um pouquinho da minha experiência com espiritualidade e também, exercitar um pouquinho do senso crítico, falar de espiritualidade com um pouquinho de pés no chão. E nesse primeiro encontro de 2025, eu vou falar um pouquinho sobre a alienação que muitas vezes aí arrasta os espiritualistas nas suas jornadas espirituais, alienação da própria realidade material que nos cerca, levando muitos espiritualistas a uma perspectiva de realidade meio fantasiosa e desconectada da própria realidade em si. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, quem sabe tentar construir uma ponte de diálogo com vocês que estão aí do outro lado, né? E eu acho que hoje vai ser bem interessante. Separei aqui um texto, uma parte, uma parte de um dos capítulos de um texto chamado Yoga Vasishta, para a gente comentar, para falar um pouquinho sobre essa alienação. Então tá bem legal. Vai ser um bom material de estudo isso aqui, tá? Para quem se interessa, é claro. Então, bora lá, deixa eu colocar aqui na tela a minha colinha, que eu vou começar realmente falando, eu fiz um pequeno roteirinho aqui para eu não me perder, porque são muitas informações que eu quero compartilhar. Então eu vou deixar aqui com vocês, vou deixar aqui do lado para poder compartilhar com vocês de uma maneira um pouco mais organizada. Então vamos lá. Para falar de alienação, eu acho que é importante a gente começar trazendo algumas definições que a gente usa, sobre o termo, alienação. Então, na filosofia, por exemplo, vou olhar aqui na minha cola, alienação refere-se a uma condição em que o indivíduo perde a conexão consigo mesmo, com os outros ou com o mundo ao seu redor, beleza? Na sociologia, alienação pode descrever um sentimento de isolamento ou desconexão que os indivíduos experimentam em relação à sociedade ou às instituições sociais. Na psicologia, a alienação pode se referir a um estado emocional ou mental em que a pessoa sente uma profunda desconexão de seus próprios sentimentos, pensamentos ou identidade. Eu trouxe essas três definições de alienação, por quê? Porque o conceito de alienação ele é muito não digo que ele é flexível, mas ele tem uma leitura muito específica dependendo do contexto onde ele está sendo utilizado. Tá? Por exemplo, o Karl Marx ele coloca a alienação no contexto do trabalho. Então, para o Marx, ele fala que o trabalhador vai se sentir desconectado do produto do seu trabalho, do processo produtivo, dos outros trabalhadores e até da sua própria essência como ser humano. Ou seja, o Marx ele foi uma visão um pouco mais profunda a respeito disso. Mas eu trouxe essas perspectivas aí sobre alienação porque eu quero desenvolver isso ao longo do nosso encontro aqui, para ver que tanto a definição filosófica, tanto da sociologia quanto a da psicologia, se mesclam na nossa experiência dita espiritual ou espiritualista cotidiana. Beleza? Então, primeiro de tudo, eu quero deixar muito claro aqui que eu não sou o dono da verdade, eu não estou aqui também, de uma certa forma, fazendo uma pregação, tá joia? Mas eu estou simplesmente buscando compartilhar um pouquinho da minha experiência e apresentar uma nova possibilidade ou algumas possibilidades sobre a própria experiência da nossa jornada espiritual, tá joia? Então, como muitos de vocês já sabem, o meu pano de fundo, a minha estruturação, eu utilizo muito a tradição espiritual indiana, notadamente aquilo que as pessoas conhecem como yoga, mas também falo muito com um pouquinho de Vedanta, Tantra. Para mim, isso é uma experiência minha, pessoal. Eu não vejo muita distinção entre Yoga, Vedanta e Tantra. Eu acho que essas três tradições espirituais, elas se comunicam e muitas vezes elas não só se comunicam, mas como elas se misturam na construção de uma experiência espiritual mais profunda. Tá joia? Então, eu vou utilizar como pano de fundo essa minha experiência com as tradições espirituais indianas, mas esse meu papo com você não é uma doutrinação ou um enaltecer da tradição indiana, não é nada disso, é só a utilização de uma ferramenta, essa tradição espiritual indiana, Vou utilizar essa ferramenta porque aqui eu sinto ter mais afinidade, que eu tenho mais experiência, tudo bem? Mas não aceitem como verdade absoluta nada do que eu compartilhar aqui. Ponderem, use o seu discernimento e construa a sua própria experiência, se ponha em prática. Vou beber uma aguinha aqui. Então vamos lá. Fiz essa primeira definição aí do que é alienação, três possibilidades, uma filosófica, uma da sociologia e a outra da psicologia. Então, na essência, a alienação ela está convergindo nessas três abordagens para a ideia de que a gente está desconectado não só
do contexto que nos cerca, mas também da sensação do que nós realmente somos, ou do eu em si. Né? Na tradição espiritual indiana, ou oriental, que na China você também vai observar isso, não só nas tradições do budismo, do yoga, Vedanta, no hinduísmo, não só nas tradições indianas, mas também na China, né, você vai encontrar, um questionamento fundamental que é quem sou eu? Né? Então, o primeiro processo observado por esses sábios antigos lá na Índia, processo de alienação, digamos assim, que eles observaram, foi a incapacidade de responder a essa pergunta, quem sou eu? Depois, posteriormente, quando os textos já estão prontos, quando os ensinamentos já estão ali, de uma certa forma, estruturados, eles vão falar, você é a consciência pura, ou, no nosso linguajar aqui, você é o divino. Né? Mas o que motivou a construção desses textos, né, a busca pela experiência, foi essa dúvida fundamental. Peraí, quem sou eu? Né? Como é que eu me reconheço? Né? Ora, eu me sinto estável. Ora eu me sinto turbulento, ora eu me sinto potente, ora eu me sinto impotente. Que raios é o que está acontecendo? Quem sou eu? Então, na busca pela resposta dessa pergunta, foi se construindo aí uma gama de sabedorias, né, de conjunto de conhecimentos, sabedorias e também um vasto número de práticas para experimentar esses saberes, esses conhecimentos que eles estavam ali elaborando. Joia? Então, talvez o primeiro processo de alienação que surge do ponto de vista desses antigos yogis, homens e mulheres lá da Índia Antiga, é a percepção dessa não resposta, essa dúvida. Né? Quem sou eu? O que eu sou? O que me constitui? E, do ponto de vista desses yogis também, eles acabam dizendo que no mesmo instante que a gente se questiona, né, nesse sentido de quem sou eu, o que é que me constitui, surge também o questionamento de o que é um mundo, o que o constitui. Né? Na medida em que se constrói a sensação de um eu, ok? Surge também a sensação, a construção de um mundo. Quando se diz, ou se sente, né, segundo esses antigos yogis, quando se experimentava essa sensação de um interno, também se experimentava imediatamente a sensação do externo. Então, criou-se essa sensação de um mundo dividido, um mundo interno, que a gente aqui vai chamar de eu, e o mundo externo, né, que a gente vai, por hora, chamar de realidade. Tudo bem? Ou só de mundo. Então, esses caras começaram a tentar estruturar a relação entre o que é o eu e o que é o mundo. Né? Como essa relação pode ser está sendo feita, não pode ser, né? Mas como ela está sendo feita, quais são as características dela, quais são as estruturas dela, através da também busca pelo entendimento dessas relações, que o corpo de conhecimento que hoje a gente está chamando de yoga, Vedanta, Tantra, budismo e por aí vai, foi sendo estruturado. Tá? Então esse corpo de conhecimento foi sendo estruturado por conta também dessa pergunta aí, né? Como é que a relação entre esse mundo interno e esse mundo externo está estruturada? O que fundamenta essa relação? Como que ela procede? Então, a base dos ensinamentos disso que nós chamamos de Yoga, Vedanta ou Tantra é essencialmente uma investigação sobre a ação, sobre como a gente age, tudo bem? Sobre como a gente se manifesta, ok? Então, dentro desse princípio, né, a gente chega aqui a o que os caras lá na antiga Índia chamavam ou chamaram de individualidade. O nome técnico para isso lá na tradição indiana é Jivatman, ou simplesmente Jiva. Né? Jiva significa literalmente indivíduo, ou a sensação de individualidade. Tá? Então, esse Jiva, ele é, para os antigos yogis, uma estrutura que eu aqui chamo de o eu real. Tá? O eu real. Então, quem é esse eu real? É aquele que de verdade experimenta a realidade. Os yogis vão chamar de o Jiva é igual ao Atman. E esse Atman, por sua vez, é igual a Brahman. Então, sem complicações filosóficas, o que esses antigos yogis perceberam é que existe um núcleo dessa sensação de ser, de existir, que a gente está chamando de eu, que ele é estável, lúcido, sempre o mesmo, não no sentido de ser imutável, mas no sentido dele ser constante na sua experiência. Ele é estável na percepção lúcida, na percepção abrangente, na percepção de se sentir e de experimentar-se como um todo, ok? Então,
Para simplificar, eu venho chamando isso, os yogis também chamam em um determinado momento, eles chamam de o eu real. E existe um outro carinha que os yogis vão chamar de falso eu, né? O falso eu. Então, o que é que constitui essa sensação de individualidade? Esse diva. Primeiro componente é esse eu real, ou como a tradição vai chamar, Atman, ok? O eu real. Só que esse eu real, esse Atman, ele está revestido por alguns limites, digamos assim, por algo que não dá a ele, ou a nós que estamos o experimentando, a sensação da sua plenitude, a experiência da sua potência real. A gente experimenta esse Atman, ou esse Diva, com certas limitações ou com certas coberturas. Tudo bem? O termo mais tradicional que se dá a essas coberturas é o Upadi, tá? Eu só estou trazendo os termos como referência, se você um dia quiser estudar. Então vamos lá. O que são os upadis? São os fatores limitantes que fazem a gente ter a sensação de que nós somos distintos ou desconectados daquele eu real, do Atman. Então, esses upadis, dentro da temática aqui do nosso encontro, seria um primeiro processo de alienação, um primeiro processo de se sentir desconectado, de se sentir, entre aspas, isolado, distante daquilo que é a nossa, vamos colocar desse jeito, nossa real natureza, né? Então, nós temos como fundamento da nossa percepção, da nossa sensação de ser, né, o eu real. Mas existe um elemento alienante ou alienador, que na tradição eles vão chamar de upadi, né, que são essa sensação de limite, que vai gerar em nós essa sensação de que esse Brahman, esse Atman, essa eu real, que é sempre lúcido, que tem uma expressão de estabilidade, abrangência, vai fazer com que a gente não se sinta conectado ou, de fato, sendo isso. Então, esses upadis geram uma sensação de distanciamento, de isolamento. Então, é o primeiro grau de alienação, ok? E o que compõe esses upadis? Primeiro, o corpo físico, tá? O corpo físico. Deixa eu ver aqui se eu posso acrescentar alguma coisa, porque eu coloquei um textinho aqui do lado, pessoal, por isso que de vez em quando eu olho aqui. Não, aqui eu tinha até colocado para falar sobre os elementos, terra, água, não vou falar sobre isso. Então, o primeiro upadi, a primeira sensação de distinção ou de limite é o corpo físico. Depois nós temos aquilo que nós chamamos de corpo sutil, né? Ou, como os yogis vão chamar, Sukshima Sharira. Sukshima Sharira seria esse corpo sutil. E aí a gente pode dizer que lá no corpo sutil estão as faculdades mentais e aquilo que traz a sensação de vitalidade. Então, a mente e a sensação de vitalidade. Tá? Esse Sukshima Sharira, muitos espiritualistas acabam associando ao dito corpo astral. Tá? Não é a mesma coisa. Esse veículo mais sutil é onde a gente estaria organizando as experiências que a gente tem chamado aqui de mente / personalidade, e também a sensação de existência, tá? Essa sensação de estar vivo ou de se identificar como um algo existente ou vivo. Então a gente tem uma experiência que é densa, o corpo físico, depois a gente tem uma sensação de identidade que é mais sutil, tudo bem? Então, o primeiro limite, o primeiro upadi é o corpo físico, a gente se identifica com ele, a gente diz, estou com fome, estou com sede, sou alto, sou baixo, estou com sono, ou estou cheio de energia. Então a gente se identifica com ele. O segundo upadi, que a gente chamaria de corpo sutil, Sukshima Sharira, ele está ligado às estruturações da mente e às ideias de existência, de vital, né, os fluidos vitais. E aqui eu vou traduzir esse vital depois de uma maneira... por que foi traduzido no texto como vital, né? Eu vou deixar isso claro agora para vocês. Esse vital está traduzido, né, o termo correto seria prana, tá? Prana. Mas o prana não é a vitalidade no sentido da energia que faz a gente estar vivo. O prana, ele é um conceito dentro da tradição indiana ligado ao princípio de existência, a sensação fundamental de se sentir existindo, sendo. Então o termo prana, ele é a junção de dois outros termos em sânscrito. Para, que significa anterior e primevo, e an, aquilo que é fundamental, essencial, aquilo que é penetrante, tá? Daí, muitas vezes é traduzido como vida, mas também pode ser traduzido como o que a gente entende hoje como átomo. Tá? É claro que o que os antigos yogis entendiam era dentro do contexto deles, dos paradigmas dele. Então, uma aproximação desse termo para o nosso contexto seria o que nós entendemos como átomo. No contexto do yoga, an, né, ou an, ou anu, vai significar algo como aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental ou aquilo que permeia. Então, prana
é a sensação fundamental, ininterrupta, né? Porque ela é toda penetrante de ser, de existir, tá? Então esse segundo corpo, Sukshima Sharira, reúne toda essa nossa identificação com, vamos colocar assim, o mundinho interno, que vai englobar a mente, tá? E a sensação de que a gente existe relacionada às estruturações disso que a gente chama de pensamento barra mente barra personalidade. Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Então isso é o que os antigos chamam de Sukshima Sharira, tá? Esse Sukshima Sharira é composto, tá, por algumas funções. Ele tem alguns elementos que desenvolvem algumas funções. O primeiro dele é manas, que seria essa mente racional e lógicas. Depois a gente tem buddhi, que é a capacidade de clarear, de trazer lucidez, trazer compreensão. Muitas vezes esse termo é traduzido só como intelecto, tá? É uma tradução, no meu entendimento, muito pobre, rasa. Então, lembre-se, buddhi é uma dessas coisas que compõem ou que estruturam o dito corpo sutil. E buddhi, né, não é um termo muito diferente em sânscrito de Buddha. Buddha a gente traduz como o iluminado. Buddhi seria a luz da consciência, aquilo que ilumina. Tudo bem? Aí a gente tem o Ahankar. Ahankar é aquilo que traz uma sensação do eu. Então, quando você está aí se sentindo através do seu pensamento, a organização de todas essas suas percepções, de toda essa sensação que você está tendo, num princípio de identidade que você assume como sendo eu, quem faz isso é esse tal de Ahankar, tudo bem? Então vamos lá. Você está me escutando agora. Quem está te dizendo que você está me escutando, quem está organizando isso e te trazendo identidade de que é você que está me escutando ou que está me vendo, é esse princípio lá do corpo sutil chamado Ahankar. Tá? Aqui no Ocidente, Ahankar foi traduzido como ego, mas não é o mesmo ego da psicologia. Tá? Eu não sei porque foi traduzido dessa forma, não sei. Mas, né, a tradução mais correta do termo em sânscrito para o português seria a sensação de um eu. Aham, em sânscrito, é eu. Ahankar seria algo como o que faz o eu, o que dá, ou o que constrói o eu, o que experimenta o eu. Mais ou menos isso. Tudo bem? E aí nós temos uma outra coisa que é chamada de chitta. Chitta seria como se fosse isso que a gente chamaria de consciência. Sabe? Eu estou assistindo o ente porque eu estou consciente. Eu estou aqui no estado de consciência, absorvendo o que o Enki está falando. Aí tem né, a segunda psicologia, algumas vertentes, as informações estão no subconsciente, no inconsciente, tá. Então, assim, só como didática, tá? Quando a gente fala de chitta, a gente está dizendo que nesse corpo sutil, nessa estruturação que a gente está chamando aqui, de maneira geral, tá, de mente, a gente tem um aspecto dessa mente que ela é registradora. O que os yogis chamam de chitta como barra consciência aqui não é a consciência cósmica, mas é o estado em que a gente está aprendendo, ou seja, de uma maneira mais clara, memória. Então, todos os registros que a gente está apreendendo das experiências. Então, quando você diz estou consciente, significa entre aspas, né? Nem sempre, mas assim, a premissa é estamos atentos, estamos pegando as informações, eu estou ali processando, algo está sendo registrado, né? Quando você tem um grau de consciência, algo está sendo registrado das experiências que você está tendo. Tudo bem? Então, chitta vai representar dentro dessa estrutura esse processo de registro das experiências. E aí, um último, pode ser o último, é a sensação de estar vivo em si, ou de que existe uma experiência acontecendo. Tá? Esses elementos que constituem o Sukshima Sharira, ou o corpo sutil, tá? Esse último é chamado de prana também, mas eu vou explicar isso melhor, tá? Eu sei, pode parecer complicado, mas no fundo não é. Então, um resumo do que eu falei até agora. Existe um princípio fundamental chamado de Atman, né? O que era o eu? O eu, para os yogis, é o Atman, ponto. Mas a gente não consegue se perceber como um Atman. Por quê? Porque existe o quê? Uma sensação de limite sendo experimentada. Essa sensação de limite, ou esse primeiro processo de alienação, ele é constituído de um corpo denso, stula sharira, né, um envoltório denso, que é o corpo físico. Então gera em nós uma distinção, o primeiro passo de alienação, que é quando a gente não se percebe mais como o todo, o Brahman, o Atman, né, o eu real, como eu gosto de trazer aqui, e a gente passa a se identificar com esse envoltório. Então a gente tem essa identificação, como eu disse, estou com fome, estou com sede, estou triste, sei lá, qualquer coisa assim, tá? E depois a gente tem
um segundo envoltório que ele é chamado de Sukshma Sharira, um corpo ou um envoltório mais sutil. Então eu chamei de corpo por quê? Porque o stula a gente identifica com o corpo físico. Não que o Sukshma Sharira seja um corpo necessariamente, mas ele é um algo, tá? Um algo, um envoltório mais sutil. Esse envoltório mais sutil, para simplificar aqui, eu chamei de maneira geral de mente, das estruturações desse mundo interno, tá? Esse mundo interno, essa entre aspas mente, é constituída de 5 coisinhas. Em alguns lugares vão falar que são só 4, tá? Mas são 5 coisinhas. Primeiro, a mente racional e lógica. Essa que está processando as informações. Segundo, a capacidade de trazer clareza, de iluminação, né? De discernir, de ponderar, de não ser reativo. Enquanto a manas, a mente racional, ela é reativa, tá? Putz, ela é reativa? É. Por quê? Porque ela só processa. Ela precisa de um input. Sempre precisa de uma entrada. Que vai vir por onde? Primeiro o envoltório, corpo denso, 5 sentidos. Vem um monte de informação dos 5 sentidos. Essa estrutura chamada manas, mente racional, vai pegar essas informações sensoriais, visão, olfato, audição, tato, paladar, vai transformar isso numa informação e vai buscar trazer uma resposta aí. Então ela sempre vai buscar trazer uma resposta. Como a nossa experiência ela é ininterrupta, nós não paramos de experimentar, ok? O corpo físico está experimentando a todo instante, mesmo você estando sentado, você está experimentando o calor, você está experimentando a sua roupa, você está experimentando, sei lá, o timbre da minha voz, os outros sons dos ambientes, ou seja, os seus 5 sentidos não param, nem mesmo quando você dorme. Quando você dorme, os seus ouvidos continuam ouvindo, a sua pele continua sentindo, o seu nariz, o seu olfato continua funcionando, tudo bem? Então, os 5 sentidos não param. Então, manas está sempre processando informação. E dentro desse processo de informação, tá, que a mente racional produz, é um processo que é reativo. Tá? E ele é um processo que, invariavelmente, gera registro naquele campo consciente, ou chitta, as memórias, vamos colocar assim, são esses registros. Então, gradualmente, pela minha experiência, a minha mente racional, através do que os sentidos vão percebendo, vai gerando o que nós vamos chamando de informações, que vão se transformar em conceitos, em tudo isso que a gente vai chamar de conhecimento, blá, blá, blá. Parte disso é registrado, tá? Vai ser registrado nesse aspecto chamado chitta, a mente, ou melhor, são as memórias. Essas memórias, elas precisam de um organizador, ou melhor, todas essas experiências. A experiência sensorial, a experiência disso que nós estamos chamando de mente racional e lógica, até o processo de ponderação, discernimento, de tentar colocar, entre aspas, mais luz sobre os objetos que a mente racional está projetando. Tudo isso precisa de um organizador, a memória. E quem seria esse organizador? O que nós chamamos na tradição de ahankar, entre aspas, o dito ego, aqui no Ocidente. Não é a melhor tradução, seria a sensação de um eu. Por que é uma sensação de um eu? Porque esse cara, esse ahankar, ele se identifica. É ele que está dizendo, estou assistindo um vídeo, estou comendo uma batata, estou dançando, sei lá, rock, estou com raiva, estou triste. Quem faz esse processo de identificação e que nos dá, então, identidade com as experiências é esse ahankar. Então esse ahankar, ele não é visto nem como algo bom, nem como algo ruim. Ele é apenas algo, uma função que vai nos dar identidade. Ele é amoral, tudo bem? Então o ahankar, que aqui no Ocidente tem sido traduzido como ego, esse ahankar, ele é amoral. A função dele é só tentar organizar as experiências que nós estamos tendo no princípio de identidade, tá? Então é ele que vai gerar essa sensação de identidade. E aí, a tradição Vedanta muitas vezes coloca que existe ainda nesses upanishads, né, o que nós vamos chamar de prana. Na verdade, vamos chamar de 5 pranas, né? Apana, Udana, Samana, Vyana e o próprio prana. Então cada um desses pranas, tá, estão representados em algumas regiões do corpo. Mas lembrando, o conceito de prana, para os antigos yogis, não era uma energia que flui pelo nosso corpo XYZ. Não é assim. Tá? Tudo isso é simbólico, pessoal. Tudo isso é simbólico. Mas que eu sinto energia indo para cá e para lá. A gente pode fazer uma live outro dia falando só sobre isso. Tá? Existem os princípios que nós chamamos de bioenergéticos? Existem. Tá? Mas o que os antigos estão ali chamando de pranas não é necessariamente essa energia que vai de um campo para o outro. A energia vital não é isso. Então, quando eles distribuem 5 pranas, são 5 formas ou 5 potências, tá? Em que a sensação do eu vai estar mais facilitada ou mais orientada. Tá fazendo sentido isso para vocês? Ó? Se eu digo a vocês que
nós temos um corpo físico. Esse corpo físico tem sentidos. Esses sentidos captam informações. Essas informações vão ser lá essas informações que o corpo físico nos traz diz respeito ao quê? Não necessariamente ao ser interno, mas ao mundo externo, tudo bem? O corpo sutil, que a gente vai chamar aqui de uma forma simplista de mente, é ele que vai dar essa sensação de um ser interno, de um mundo interno. Este mundo interno pega as informações que vêm do externo e essas informações precisam ser organizadas de alguma maneira. Então elas vão ser organizadas como? Por uma mente racional e lógica, por um potencial de lucidez, de clareamento, né, de observação ponderada, discernida. Tem os registros das memórias, tem o princípio que vai trazer a sensação de identidade, porque senão você não vai saber se a experiência foi sua ou não. Tá? Falando de forma bem simplista aqui, sem querer complicar mais do que já eu sei que é. E aí existem, então, 5 que eles chamaram de pranas, mas não no sentido de energia. Faço questão de me repetir aqui para deixar claro que não é uma energia, mas são potenciais ou locais ou forças potenciais que vão favorecer a nossa identificação, né, ou a nossa realização de determinadas experiências, tá? Então, digamos assim, tem um prana que está aí na região do abdômen, que ele é chamado de samana. Tá? Se você for para uma abordagem ayurvédica, vai falar que é o fogo digestivo, que está ligado a isso, aquilo, dependendo da vertente que né, veio aqui do Ocidente, que fez a leitura, vai falar que é onde estão as emoções, então é onde são as emoções processadas, as emoções mais grosseiras e blá blá blá. E aí você vai ter toda essa parada. Para os antigos yogis que criaram esse conceito, não tem nada a ver com isso. Tá? Existe o fogo digestivo? Existe. Mas não tem a ver com esse prana, esse tal de samana. Esse samana, ele seria uma característica de percepção interna ou de si, de se sentir existente, que tem o potencial de deflagrar determinados tipos de percepções daqueles outros 4 elementos lá, Buddha, Ahankara, Chitta, que são muito específicas. Eu vou colocar de uma outra forma. Esses 5 pranas seriam como moduladores. Tá? Lembra do rádio? Você lembra quando você escutava rádio? Você não tinha que mexer, para os mais antigos ainda, né? Mexer no dial para sintonizar, né? Então, são ondas moduladas, né? Aí você vai lá e ajusta. Quando você ajusta, né, o dial, né, a rodinha ali, você escutava a rádio com mais ou com menos chiado, com mais ou com menos ruído. Esses 5 pranas, eles servem mais ou menos como esses moduladores. Então, quando determinadas experiências com determinadas características são, digamos assim, captadas pelos sentidos corporais, são processadas por aquelas 4 funções que compõem a mente, tá? Existe uma forma de potencializar isso, de tirar ruído dessas 4 coisinhas que são ordenando ou estimulando o prana correto. Então, o que é o samana? O que é o Vyana? O que é o Dana? O que é o Prana? Tá? Não perco em algum momento um curso em que eu vou falar sobre isso. Tá? Provavelmente um curso sobre as bioenergias, como que é isso do ponto de vista dos yogis. Tá? Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais sobre esse aspecto aí, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre Pranavidya. Tem um vídeo até recente aí, dá uma olhada na lista em que eu vou falar o que é energia do ponto de vista dos yogis. Então, esses 5 pranas não é energia, mas tem a ver com o nosso potencial de tirar ruído das nossas percepções. Para que isso é importante? Por que isso é importante? Por quê? Porque na medida em que a gente começa a tirar ruído das nossas percepções, a gente tem a possibilidade de entrar em contato mais direto com um outro envoltório, um outro limite, um outro pad, que os yogis chamam de Karana Sharira, que aqui é traduzido, aí não está errada a tradução, né, de corpo causal. Então não é que ele seja o corpo, sei lá, mental superior, não é nada disso. O que seria esse corpo causal? Este corpo causal, ele é o local onde estão sediadas o básico do básico do básico da nossa expressão enquanto ser. São as nossas tendências. Ele é formado por aquilo que os yogas vão chamar de vasanas. Só que os vasanas, eles são formados por aquilo que os yogis vão chamar de samskaras, impressões, marcas. E essas marcas, elas são essencialmente emocionais. Então existe, né, na estruturação disso que nós chamamos de individualidade, do ponto de vista dos yogis, esse corpo causal, tá, ele não seria o mais sutil. Nós temos o paradigma daqui de olhar, corpo físico é o primeiro andar, corpo sutil, segundo andar, corpo causal, terceiro andar. Para os yogis é um pouco não, é o oposto, tá? É o oposto. A semente dos outros 2 corpos
é o corpo causal. Então, existe uma percepção nossa, tá? Que é primariamente consciencial. Então ele fala, olha, a natureza disso que nós sentimos ser é consciência pura, é o eu real, mas a gente não está conseguindo perceber isso, porque existe um processo de alienação, de distanciamento, de isolamento. Esse processo de distanciamento e de isolamento traz para nós a experiência mais imediata de sermos o corpo, de sermos essa estrutura, primariamente, tá? Então a experiência mais imediata é essa, mas ela não é necessariamente a primeira experiência em si. Eu vou reformular. A percepção mais imediata que nós temos de nós mesmos é o corpo denso, tudo bem? Tá fazendo sentido? É o corpo denso. Mas isso não significa que ele seja a primeira expressão do nosso ser. É o que a gente percebe primeiro, mas não necessariamente a primeira expressão. Tudo bem? Guardem isso. Nós percebemos o corpo físico de maneira mais imediata, mas essa não é a primeira expressão do nosso ser. O nosso ser é essencialmente o eu real, Brahman, Atman, consciência pura, o nome que vocês quiserem dar. E eu gosto de chamar de eu real para sair dessa nossa tendência, né, de colocar o Brahman como algo distante, como algo super mágico, né, o poder das galáxias explodindo, e, né, isso é o Brahman, o cosmos. Não é isso. Então, eu gosto de chamar de eu real para tirar essas fantasias que mais nos aliena do que nos aproxima, do que nos integra. Tudo bem? Então, o eu real, essa é a nossa real natureza. É daí que tudo emerge. Tá? E o que emerge, primariamente? Emerge uma incapacidade de se perceber constantemente ou de maneira estável como sendo esse princípio consciente, lúcido, sereno, abrangente. Então, como eu e vocês, a gente não consegue perceber esse estado que ele é um sentimento, tá? Não é uma sensação, é um sentimento, é uma experiência. Brahman é uma experiência. De novo, por mais que isso possa parecer estranho, Brahman não é um estado distante que faz com que a gente tenha aí essa ideia de que quando eu entro em Samadhi eu me fundo com as galáxias e aí eu tenho uma expansão da consciência, eu viajo no cosmos. Não é nada disso. Brahman não está lá longe, Brahman não está lá perto. Brahman somos nós, tá? E eu vou tentar trazer essa experiência de Brahman de uma maneira mais palpável. Tudo bem? Vamos lá. Espero conseguir. Se não conseguir trazer isso como uma experiência palpável, pelo menos trazer a referência de que Brahman não é um bicho de 7 cabeças, não. É algo muito simples. Tudo bem? Então vamos lá. Essa é a nossa real natureza. A gente não consegue ainda se estabelecer nessa sensação ou nesse sentimento que é Brahman. E aí, como sentimento, vocês podem entender Brahman. Eu vou simplificar demais aqui na abordagem. Você pode entender Brahman como sendo a expressão ou a experiência de um amor profundo, a experiência da felicidade, a experiência de um contentamento. São coisas que são estáveis. Quem ama, ama. Não deixa de amar porque acabou um relacionamento. O amor, quando é de fato experimentado, ele não cessa. E ele não deixa de ser expressado. Quem ama, ama quando está indo na padaria, quando está dirigindo o carro, quando está, sei lá, tomando bronca de alguém ou quando está dando bronca em alguém, tá? O amor, quando é experimentado ou estabelecido de verdade, ele se torna algo natural. A mesma coisa a felicidade, a mesma coisa o contentamento. No entanto, a experimentação desses estados por nós não é algo ainda estável. A gente tem o quê? Oscilações. Ora, a gente consegue se manter na experiência dessa sensação que a gente está chamando de sentimento, seja o amor, felicidade, o que for, e quando a gente está nesse estado, nessa experiência real do sentimento, a nossa mente ela é mais ampla, mais estável, ampla no sentido de ser abrangente mesmo, de não julgar, de não perceber empecilhos. Ela é livre no sentido de perceber potencial real, concreto, em todos os locais, digamos assim, em tudo bem? Mas a gente não consegue sustentar isso, a gente decai. E o decair dessas experiências para nós, de maneira concreta e prática, se representa ou se apresenta como, para ser mais correto, né? Se apresenta como? Como emoções. Então, como eu não consigo me perceber sustentado na experiência do que a gente chama de amor, desse bem-querer profundo que não é egoísta, como a gente não consegue se manter estável nisso, o decaimento disso é o que nós chamamos de paixão. E aí a gente cria um vínculo de necessidade, de dependência. Como eu não consigo me manter num estado de felicidade, o decaimento disso é o que nós chamamos de alegria. E aí eu vou criar de novo a necessidade de um vínculo, a ideia de uma dependência. Então eu vou criando mecanismos, ok? Para que esses estados de sentimento
possam ser, de alguma maneira, emulados. Então, para os yogis, aqui eu estou falando, tá, do ponto de vista desses antigos yogis, as emoções é uma ferramenta que nós utilizamos, tá, como uma forma de tentar emular a experiência dos sentimentos, disso que é Brahman. Vou colocar de uma outra maneira. Como eu não consigo me manter sempre no estado de lucidez plena, de amplitude, de enxergar as coisas como elas sempre são, ou melhor, as coisas como elas são de verdade, o que ocorre quando eu não consigo enxergar as coisas como elas são de verdade? Há um decaimento, e esse decaimento é aquilo que os yogis vão chamar de falso eu. O que é esse falso eu? São as nossas projeções. Um exemplo disso, o eu real é o cara que olha para esse computador, para esse celular que está aí na sua mão, ou que está na sua frente, ou para a TV que você está olhando e vai falar, isso é um aparelho, ele tem essa função, ele serve para isso, para aquilo. Ele vai ver a estrutura concreta, a realidade concreta do objeto. Esse é o eu real. E ele não vai fazer isso de uma maneira analítica, estruturada como eu fiz aqui. Ele vai ter uma percepção que é uma percepção quase que... como é que eu vou trazer isso? Quando você liga a sua TV, ou pega o seu celular, ou, sei lá, liga o seu computador, quando você olha esse objeto, qual foi aí que você pegou, você tem uma percepção do objeto, não é racional e lógica, é uma percepção que é sentida. Essa percepção sentida que te diz, sem instruções, que o objeto é o objeto, tá? Isso é o que os yogis chamariam de percepção pelo eu real. Mas quando você sai dessa percepção nua e crua do objeto e passa a dizer, a minha TV é muito boa porque ela tem resolução 4K e tem, sei lá, 120 Hz ou o meu computador é muito bom porque a placa de vídeo, ou então meu celular é melhor porque é Apple. Sabe, quando a gente começa a projetar um valor emocional sobre o objeto, quem faz isso é o dito falso eu, tá? O falso eu, ele é produto, naturalmente ele se forma como um produto dessa nossa incapacidade de se manter na percepção fundamental, da percepção direta, o objeto como objeto, as coisas como elas são. Então, como eu não consigo me manter em Brahman ou no eu real, o decaimento disso é os envoltórios. O decaimento disso são as emoções. E quem é que processa as emoções? Os envoltórios. Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Coloquem aí nos comentários, tá? Se vocês estão acompanhando. Coloquem as suas dúvidas também. Deixa eu dar uma olhada aqui. Então, toda essa estruturação leva ao quê? A uma experiência emocional cada vez mais grosseira ou contundente, tudo bem? Então, para os yogis, para aqueles caras, a primeira percepção que nós temos é do corpo físico. O primeiro limite que nós vamos perceber é o corpo físico. Depois a gente vai construindo a percepção da estrutura interna, desse eu que está aí falando no interior da nossa cabeça. Mas o primeiro aspecto de toda a experiência é o que os yogis chamam de corpo causal, Karana Sharira. Ele é o mais fundamental, porque é dali que vem o quê? As primeiras impressões, tá? Desses exemplos que eu dei aqui, que eu estou me esforçando para tentar deixar claro a vocês, né? De que tem um sentimento, esse sentimento não é, digamos assim, ele não é compreendido a totalidade. Há um decaimento na experiência desse sentimento. E o decaimento dessa experiência são, tá? A expressão das emoções. São as emoções. Então, o primeiro aspecto da experiência emocional é uma impressão, é um contato, seja com... Qual for o nome que a gente dê às emoções? Raiva, tristeza, a felicidade não. Alegria, euforia, o entusiasmo, ou depressão, seja o que for, tá? Então, o primeiro contato, após a nossa queda da percepção do eu real, é uma impressão emocional. Dependendo de como a gente vai sendo exposto a essas impressões, dependendo de como a emoção se repete, quanto maior a contundência de uma determinada experiência emocional, mais ela vai ficar alongada na nossa percepção. Esse alongamento da percepção é o que os yogis vão chamando de tendência. E é isso que constitui a causa, o corpo causal. Tudo bem? Essas tendências, elas vão fruitificar, ou seja, elas vão buscar se realizar, elas vão buscar se tornar algo palpável aqui fora. E a essa, não só aqui fora, mas aqui dentro também, da cachola. A essa estruturação, os antigos yogis vão chamar de vritti, ou modelo, looping, algo que se repete. Tá? Por que se repete? Porque existe uma tendência que é forte. Então não é que a gente vai ficar ali, sei lá, apertando o mesmo botão várias vezes. Não. O que ocorre é que aquela tendência de observar a realidade, aquela emoção que está mais proeminente, vai, de uma certa forma, poluir as nossas percepções e a gente vai ficar mais afeito a um determinado viés do que a outro. Então eu posso repetir a mesma tendência emocional, a mesma estruturação emocional em experiências que são de roupagens diferentes, com características diferentes,
mas a estruturação emocional é a mesma, tá? Então, é isso que constitui o mecanismo do que nós chamamos, do ponto de vista dos yogas, de individualidade. O indivíduo, ele essencialmente surge por conta da nossa incapacidade de percepção, né, dos sentimentos, ou de, não na capacidade de percepção, mas na capacidade de se manter estável na percepção dos sentimentos. Como a gente não consegue se reconhecer, né, como um ser que ama, que é feliz, que é contente, que é pleno, que é pacífico, e todos os outros sentimentos que possam existir, a gente não consegue se reconhecer ou realizar-se nisso, o decaimento disso traz a nós as experiências das emoções, que são o quê? Aproximações ou tentativas de emulação desses estados. A gente tem a alegria, e a gente precisa de um estímulo para se sentir alegre. Aí, quando a alegria não consegue se estabelecer, aí surge outras variações que a gente vai chamar talvez de frustração ou de melancolia, ou sei lá. E aí, de uma outra emoção, a gente tem gatilho para outra, e quando a gente vai ver, a gente está flutuando num mar de oscilações emocionais. Essas oscilações emocionais vão sendo... Agora eu vou fazer o caminho de volta. Então a gente tem os pulsos emocionais, o Karana Sharira tem os pulsos, as tendências. Essas tendências vão ser organizadas por aquilo que eu chamei de mente racional, pelo processo de discernimento, vão organizar nas memórias, na sensação de identidade. Essa sensação de identidade, tudo isso que está aí, sendo organizado nessa estrutura que a gente está chamando de um eu interno, vai, de alguma maneira, fazer com que haja uma pseudo-organização da nossa experiência externa. Aí você vai dizer, estou harmônico com o meio, estou fluindo na experiência humana, tudo bem? Olha como esses caras, há 5.000 antes de Cristo, estavam já pensando, estruturando a sensação do que é um eu. Então, o que é que se aliena? Quem que se aliena? O que é que se aliena? É esse eu real. E qual é a causa disso? Aí uma resposta bem simples, padrão, genérica. A causa é a ignorância. O que é essa ignorância? Ignorância do quê? De que nós somos mais do que essas estruturações, que nós transcendemos essas estruturações. Tudo bem? Por quê? Porque são essas estruturações que estão dizendo aqui, ó, se vocês me acompanharam, são essas estruturações que estão dizendo aqui que eu vou para a quinta dimensão. São essas estruturações que estão dizendo que eu tenho que fazer meu trabalho de bioenergia, ou trabalho de doação de energia, ou o evangelho no lar, ou que eu tenho que ir à missa, ou que eu tenho que... qualquer outra coisa relacionada à espiritualidade. Tudo bem? Eu fiz toda essa introdução, que eu sei que é complicada, vamos colocar dessa forma, requer um esforço, por quê? Porque não é o jeito normal, o paradigma normal do ocidental pensar. Para um indiano, né, que está ali embebido desses conceitos há milênios, a forma dele organizar, né, a estrutura do seu pensamento, com tudo isso que eu falei, para eles iam tirar de letra, tá? Não é que nós somos mais, entre aspas, burros, não. É o paradigma. O paradigma é diferente. A nossa estruturação do que é a realidade, de como perceber a realidade, é diferente, tá? Então, sabendo que existe aí um esforço para entender tudo que eu trouxe a vocês, é importante que a gente entenda também o seguinte: é essa estruturação que está fazendo com que a gente experimente a tal espiritualidade da maneira como a gente está experimentando. Então, o ponto que eu quero trazer aqui é, se eu não construir um viés de organização de mim mesmo, de fato, efetivo, lúcido ou comprometido, qualquer coisa que eu possa estar chamando de espiritualidade é só mais uma experiência de avidya ou de ignorância.